Então, começando, estamos no caderno 3, página 77, aula 51, continuamos com as leis de Newton. Primeiro exercício, um bloco de massa 4 quilogramas. O bloco A tem massa 4, o bloco B tem massa 1 quilograma, estão justapostos, um encostadinho no outro, apoiados numa superfície plana e horizontal. Eles são acelerados pela força horizontal constante de módulo 10 newtons aplicada ao bloco A e passam a deslizar sobre a superfície com atrito desprezível. Na letra A, eu quero o módulo da aceleração dos blocos. Pessoal, o que eu vou fazer? Em primeiro lugar, para achar aceleração, aplico a famosa segunda lei de Newton. Força, meu amor. Força resultante, produto da massa, pela aceleração. Força que é aplicada nos blocos é a força F, que vale 10. Foi dada aqui, ó. Essa força F, ela está aplicada no bloco A, mas ela está empurrando todo mundo. Ela empurra A e B, como se isso fosse uma coisa só. Então, aqui eu somei as massas de A e de B. MA4 mais MB1, entre parênteses, vezes A. Então, ficou 10 igual a 5A, o 5 passa dividindo, aceleração dos blocos, 2 metros por segundo ao quadrado, ok? Na letra B, ele pede a direção e o sentido da força FAB exercida pelo bloco A sobre o bloco B e calcule seu módulo. Pessoal, olha a figurinha que eu desenhei para vocês. Por que o bloco B anda? Porque o bloco A empurra o bloco B para a direita. Essa força F em azul, ela é aplicada só no bloco A. Ela empurra o bloco A para a direita. O bloco A, por sua vez, empurra o bloco B para a direita. Essa força de contato aqui, ó, entre os blocos, eu chamei de FAB e FBA. O que é FAB? Força que A exerce em B. Gente, terceira lei de Newton, a toda ação tem uma reação. Se o bloco A empurra o bloco B empurra o bloco A com a mesma força de mesmo módulo, ó, coloquei aqui embaixo, o módulo de FAB e o módulo de FBA são iguais, mesmo valor, mesma direção, as duas horizontais, porém sentidos contrários, tá? E outra coisa, por que essas forças não se anulam? Porque são aplicadas a corpos diferentes. Ó, esse que eu estou mostrando para vocês é a força que A exerce em B, horizontal e para a direita, aplicada no bloco B. E essa força que eu estou mostrando para vocês agora é a força que o B empurra o bloco A, no sentido contrário, está aplicada no bloco A. Beleza? Para achar essa força FAB ou FBA, eu faço novamente a segunda lei de Newton para cada um dos blocos separados. Ou eu escolho o bloco A ou eu escolho o bloco B, dá na mesma. Eu escolhi o bloco B porque eu achei mais fácil. Ó, vou voltar na figurinha. Quantas forças tem no bloco B, gente? Uma, só a FAB, ó. Claro, tem o peso aqui, vertical e para baixo, devido à ação da gravidade, mas ele cancela com a normal, vertical e para cima, devido ao apoio. Então, só sobra a FAB. Então, estou aplicando a segunda lei de Newton para o bloco B. Força no bloco B resultante, FAB, massa de B vezes A. A massa de B foi dada a 1, a aceleração achamos na letra A, 2. 1 vezes 2, 2. Essa força FAB, vocês estão vendo na figura, é horizontal e tem sentido para a direita. Na letra C, ele pede a força que B exerce em A. Pessoal, como FAB e FBA são pares, ação e reação, tem o mesmo módulo, ó. Se o FAB vale 2, o FBA também vale 2. As duas têm mesma direção, horizontal, só os sentidos que são contrários. Essa é para a direita e a FBA é para a esquerda. Essa é a resposta do item C, ok? Número 2.
Em uma composição ferroviária, a locomotiva puxa 20 vagões que transportam materiais diferentes, de modo que os 10 vagões imediatamente após a locomotiva têm massa 26 toneladas cada um. Pessoal, desenhei aqui, ó. A locomotiva está aqui na frente puxando os trenzinhos para a direita. Aqui eu tenho 10 vagões, cada um tem 26 toneladas, então 26 vezes 10, aqui tem no total 260 toneladas. Esse T é unidade de massa em toneladas, tá? Então 260 toneladas os 10 primeiros vagões, tá? Os 5 seguintes têm massa 20 toneladas cada um. Ó, desenhei os próximos 5. Cada um tem massa 20 toneladas. 20 vezes 5, ó, o total, 100 toneladas, está aqui. E os últimos 5 têm massa 12. Então, esses últimos 5 aqui, ó, cada um tem massa 12 toneladas. 12 vezes 5, 60 toneladas, tá? Então, eu marquei, ó, os 20 vagões do jeito que ele falou e cada bloco com as toneladas respectivamente, tá? Considere que num determinado instante a aceleração do conjunto tem módulo 0,5. Então, todo mundo anda para a direita com aceleração 0,50 metros por segundo ao quadrado. Qual é a pergunta do problema? A razão F1 sobre F16 entre a intensidade da força que a locomotiva aplica no primeiro vagão, que é o F1, ó. Quanto vale essa força que a locomotiva está puxando todo mundo aqui, que é o F1, e a razão entre a força F16, que o 15º vagão aplica no 16º vagão. Aqui é o 15º, aqui é o 16º. Aqui tem uma força, tá? Que o 15º vagão puxa os 5 últimos. O que eu fiz, gente? O conjunto todo, apliquei, ó, a segunda lei de Newton, força, produto da massa pela aceleração. A força que puxa todo mundo, o texto chamou de F1, ó, F1, tá? É a massa total vezes a aceleração. Guarda essa resposta. A F16, ó, é a força nos 5 últimos vagões. Então, ó, 5 vagões finais, F16 é a massa dos 5 vagões finais vezes a aceleração. Agora ele pede para vocês fazerem isso, F1 dividido por F16, ó. F1 dividido por F16 é M total vezes A dividido por M5 vezes A. Só que o A em cima e o A embaixo cortou, então sobrou a massa total pela massa dos 5 últimos vagões. A massa total são 260 toneladas, mais 100, mais 60, 420, ó, tá aqui. E a massa dos 5 últimos vagões está aqui, 60 toneladas. 420 por 60 dá 7, alternativa E. Se vocês multiplicarem isso em cruz, vocês vão ver que a força F1, que puxa todo mundo, é 7 vezes maior que a força nos últimos 5 vagões, ok? Então, número 2, alternativa correta, alternativa E. Exercício número 3. Duas caixas A e B estão apoiadas em repouso sobre uma superfície horizontal e plana. Na caixa A, olha aqui, aplica-se uma força horizontal de 40 newtons constante. O gráfico representa a variação da força FAB, ó, igualzinho o problema número 1, gente, tá? FAB transmitida de A para B em função da massa de A. MA, mantendo-se a massa de MB constante. Então, a massa de A varia, mas a massa de B é constante. Desprezando o atrito e a resistência do ar, ele pede a aceleração do sistema. E ele deu a massa de A 2 kg. Olha aqui a resolução, gente. Essa força F40 empurra o bloco A para a direita. Por que o bloco B anda? Porque o A empurra o B.
Olha, o A faz isso, ó, pumba! Empurra o bloco B para a direita com uma força FAB, força que A exerce em B. A ação. A toda ação tem uma reação. Se o A empurra o B empurra o A com a mesma força no sentido contrário. Eu apliquei a segunda lei de Newton para o bloco A. Força resultante, massa vezes aceleração. Esquece o bloco B, gente, olha só para o azul. Quantas forças tem atuando no bloco A? O F, que está aqui em vermelho, horizontal e para a direita, e a força de reação do bloco B, FBA, horizontal e para a esquerda. O que vocês aprenderam em vetores? Forças de sentidos contrários, eu subtraio. Então, a resultante no bloco A é esse F menos FBA. Tá aqui, ó. F menos FBA, massa do bloco A vezes A. Esse F tá aqui na figura, 40. Este FBA aqui tá no gráfico, ó, para a massa de A2, acompanha a setinha, ó. Quando a massa do bloco A é 2, a força FAB é 30, tá aqui no gráfico, ó. Então, troquei o FBA ou FAB, que é a mesma coisa, por 30. A massa de A, 2, e o A não sei. 40 menos 30, 10, dividido por 2, os blocos andam com aceleração 5 metros por segundo ao quadrado, alternativa E. Ok? Deu tempo de copiar? Eu vou passar para frente qualquer coisa. Hoje à tarde eu mando a gravação desta aula e eu mando os slides separados também, tá bom? Gente, só tem mais um, né? Só tem mais um, número 4. Em um experimento, os blocos 1 e 2, de massas iguais a 10 e 6 quilogramas, o bloco 1, massa 10, o bloco 2, massa 6, estão interligados por um fio. No primeiro momento, uma força F, 64, é aplicada no bloco 1. Então, olha esse F aqui na figura, puxando os blocos para a esquerda, vale 64, tá? Gera aqui no fio uma força de tração, que ele chamou de TA. Essa mesma força de 64 newtons é aplicada no experimento 2, só que no bloco 2. E gera aqui uma força de tração que ele chamou de TB. Ele pede para a gente calcular a razão entre a tração TA e TB. O que eu vou fazer, gente? Experimento 1, vou calcular a aceleração, aplicar a segunda lei de Newton geral. Então, a força que puxa todo mundo é o F, 64. Tá puxando todo mundo, faz junto o bloco 1 e o bloco 2, então eu somo as duas massas, ó, 10 mais 6, tá aqui, vezes A. Vai dar 16A, passo 16 dividindo, 64 por 16 dá 4. Pessoal, essa aceleração é a mesma no experimento 2, ó. Se vocês olharem para o experimento 2, essa força que puxa todo mundo continua sendo 64. A massa dos dois blocos é a mesma, 10 mais 6, 16. Então, tanto no experimento 1, ó, como 2, a aceleração é a mesma. O que muda é a tração no fio, tá? Então, agora vamos pegar a tração no primeiro experimento. Vou escolher o bloco 2. Ah, professora, posso escolher o bloco 1? Sim, a resposta dá na mesma. Você só toma cuidado que o bloco 1 tem duas forças. O F que puxa para a esquerda e a TA que puxa para a direita. Você teria que subtrair. Já se você pegar o bloco 2 na figura 1, só tem uma força que é TA, ó. Então, eu escolhi o bloco 2 no primeiro experimento. Então, a tração TA, massa do bloco 2 vezes A. A massa do bloco 2 é 6, a aceleração é 4, a tração no primeiro fio, 24. No segundo fio, se você pegar o bloco 2, ó, você tem que fazer F menos TB. Dá certo, não tem problema nenhum. Mas eu vou escolher o bloco 1, ó, que só tem uma força que é o TB. Então, TB, massa do bloco 1 vezes A.
A massa do bloco 1 é 10, a aceleração deu 4, então a tração no fio do B, 40 newtons. Como ele pede TA sobre TB, 24 sobre 40, eu dividi em cima e embaixo por 8, deu 3/5, alternativa B de bola. Ok, pessoal? Enquanto vocês terminam de copiar aí, se alguém tiver alguma dúvida, pergunte. Se não tiver dúvida, espera um minutinho que eu vou fazer a chamada e vão ouvindo aí um Deep Purple, ok? Essa música é de alto nível, gente. Só um instantinho que eu vou aqui fazer a chamada.